O que a inteligência artificial traz de novo, de impacto ao sujeito moderno, ao sujeito contemporâneo? Este é o tema da aula de hoje, nossa 13ª aula aqui do percurso Psicanálise do Mundo, Mundo em Análise, Análise do Mundo, no canal Psicanálise do Mundo. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, atuo em Porto Alegre, estou nesse percurso há mais de 30 anos. E este canal, ele nasceu da ideia de transformar aulas de um percurso analítico ou de um percurso psicanalítico escrito em aulas, né, neste canal aqui do YouTube. Então inscreva-se no canal, não esqueça, as aulas são gratuitas, são aulas livres a título de conhecimento, de pesquisa, enfim, até porque no final do vídeo, né, na descrição do vídeo, na verdade, vai ter ali uma série de sugestões, né, de leituras. Então acompanhe, deixa o seu like também no final e também faça um comentário, né, deixe seu comentário, o que você achou do tema, algum conceito que você queira melhorar, acrescentar, alguma frase, alguma elaboração, alguma pergunta também. Então é muito importante que você deixe o seu comentário. É muito importante mesmo, inclusive para melhorar alguma frase aqui, né, dita na aula. Então não esqueça, inscreva-se no canal, isso é importantíssimo, e no final deixe o seu like e também compartilha com outras pessoas. As aulas são gratuitas, né? Essa é a 13ª aula, e hoje eu quero falar sobre o sujeito na era da inteligência artificial. Acompanhe, a aula deve durar 15 minutos, é uma aula breve, é uma pocket aula na verdade, né? Basta que o sujeito fale para que seja falado. É assim que proclama Lacan. Basta que o sujeito fale para que seja falado. A inteligência artificial impacta o trabalho, a educação, o cuidado e também as relações amorosas. Mas o ponto decisivo para a psicanálise é o que acontece com o sujeito quando a máquina parece ocupar o lugar do outro que sabe. Porque a inteligência artificial, a máquina, enfim, a tela, não é um outro, ela está ocupando o lugar do outro, porque a máquina, ela responde, mas na verdade ela não está ali como presença, como ela apenas responde, mas na verdade ela não escuta, né? Ela não escuta no sentido do escutar, da escuta, como nós falamos, né, na análise. Então a máquina, né, a inteligência artificial, ela surge como a 4ª ferida narcísica, a máquina que pensa. Este é o meu primeiro tópico aqui nesta aula. A máquina, a inteligência artificial como a 4ª ferida narcísica. Freud, em 1917, ele já havia dito, né, já havia proclamado que o eu não é senhor em sua própria casa. Freud identifica ali então 3 feridas narcísicas na humanidade. E a psicanálise nos faz pensar na inteligência artificial como uma 4ª. A primeira ferida narcísica foi quando Copérnico trouxe a proclamação: não somos o centro do universo. A segunda ferida narcísica seria com a declaração de Darwin, de que nós não somos especiais na natureza. Não somos únicos, né, na natureza. A 4ª ferida narcísica seria, então, a própria declaração de Freud, que nós não comandamos o nosso próprio psiquismo, a nossa própria vida, né? Nós não somos senhores na nossa própria casa. E a inteligência artificial, então, seria a 4ª ferida narcísica. Nós não somos únicos na capacidade simbólica. Nós não somos únicos, mas na elaboração da inteligência, né? Então a máquina que escreve, cria e até simula afeto abala a autoestima humana e produz uma angústia nova. Seremos substituíveis também no pensamento? Essa é uma
pergunta porque isso é uma realidade, porque a, a inteligência artificial ela está aí para ocupar um espaço, inclusive há muitas já pesquisas afirmando que a inteligência artificial ela substituiu, né, em muitos lugares empregos de seres humanos, de pessoas, né? E isso é muito interessante, isso é muito instigante. Zuboff, ele declara o seguinte: quando a máquina começa a imitar a criatividade humana, o que está em jogo é a própria definição de subjetividade. Então, Shoshana Zuboff, depois vou também colocar a referência ali nas indicações de leituras, ele faz essa declaração. O que está em jogo é a própria definição de subjetividade. Então, na clínica, nós vamos ouvir, se já estamos ouvindo, né, queixas de desvalorização profissional diante da automação. Nós também vamos ver jovens com crise de singularidade. Se um algoritmo pode fazer, por que eu? E também nós vamos encontrar ideias de inutilidade. Sou só mais um dado no sistema. Então são elaborações, são formulações, são fatos que nós estamos diante, né? São fatos que estão diante de nós. Então a ferida não é tecnológica, a ferida é narcísica, né? Porque ela afeta o nosso eu, ela afeta a nossa autoestima, ela afeta a nossa condição, né, de sujeitos únicos e especiais. O meu segundo ponto é o algoritmo como novo outro. O algoritmo como novo outro. Lacan ele diz que o outro é o lugar onde se constitui o sujeito, então aqui nós temos um problema, porque o algoritmo ele ocupa o lugar daquele que supostamente sabe o nosso desejo. Recomendação de produtos, recomendação de músicas, de parceiros, né, de perfis analisados, de preferências antecipadas. O algoritmo, a partir das minhas publicações, das minhas pesquisas, ele me lê e me entende e me oferece, ele sabe o que eu gosto, ele antecipa o meu gosto. Então, nós vemos aqui o desejo reduzido a comportamento estatístico. E o outro, então, ele é substituído por esse eu digital, por esse outro digital, melhor dizendo, né? Por esse outro digital que é praticamente onisciente em comparação com o outro semelhante ao próprio sujeito. Então, o saber do outro digital promete total conhecimento, mas apaga o espaço da falta, da condição fundamental do desejo. Andrew Lewis ele formula a seguinte questão: se não pagamos pelo produto, o produto somos nós. Essa é a formulação interessante, né, que ele traz. Então, na clínica, nós vamos encontrar também, em resposta a isso, sujeitos que dizem: o algoritmo me conhece melhor do que eu nem sabia que eu precisava disso, às vezes apenas numa frase dita com o celular ligado perto, já vai solucionar alguns problemas que eu nem sabia que eu tinha, já vai me oferecer produtos que eu nem sabia que eu precisava. Então daí vem a elaboração, o algoritmo me conhece melhor do que eu. Também uma outra questão da clínica é a dificuldade de não saber, de se frustrar, de desejar sem garantias. Então vem a pergunta ética: quem decide o que eu quero? Quando o outro sabe demais, o sujeito desaparece. E esse outro digital sabe demais, inclusive a respeito do sujeito que está diante da tela. Então vem o meu terceiro ponto, que é a fantasia de substituição, que resulta em ansiedade e castração.
Lacan diz: o desejo é sempre o desejo do outro. Então, entre esse fascínio e paranoia, né, entre esse fascínio e paranoia surge a fantasia. A máquina é mais desejável do que eu. E isso toca diretamente o inconsciente, porque traz, na verdade, este medo da castração que ressuscita. Não é que ressuscita, né, mas ele ressurge. Ele volta a ser uma questão presente, de ser menos que a máquina. Se antes esse sentido, né, essa consciência, essa elaboração da castração me levava ao pensamento, eu sou menos que o pai, por exemplo, agora esse medo da castração ele traz o ser menos que a máquina. E é exatamente isso que o mundo está se perguntando. Nós seremos superados pela máquina? Eu serei superado pela máquina? Até quando eu não serei descartável? Então aí vem também a elaboração do descarte. Perder valor como trabalhador, como amante e como artista, porque a fantasia muito divulgada de que o amante humano será substituído pelo amante automatizado. A amante, né, será substituída pela amante automatizada. Então vem a fantasia do descarte, a fantasia da castração, né? E também a fantasia do desaparecimento, o humano como peça dispensável. De onde vem a pergunta: seremos substituídos pelas máquinas? As máquinas vencerão o conflito final? Então, na clínica, nós vamos encontrar justamente o reflexo disso tudo, que é o aumento de ansiedade ligada ao futuro e à performance. Isso é um movimento já muito presente na clínica, né? Também a dependência afetiva de companheiros artificiais, a começar, né, pelo digital, o sujeito que anda, que vai ao mercado, que vai ao cinema, que até na hora do sexo faz com o celular ligado, né, a necessidade de estar ligado, nem que seja ali presente e às vezes gravando, e aí inevitavelmente vem grandes complicações. Isso não é de hoje, já tem alguns anos que as coisas acontecem dessa forma, né? E também as fantasias de fim do mundo, elas ressurgem agora de uma forma mais presente, mais, digamos assim, mais universal, porque essas fantasias de fim do mundo, antes literárias, agora se tornam também digitais. Os apocalipses tecnológicos estão sendo anunciados. Então também isso faz parte, né, do reflexo na clínica. E o professor, né, Harari, ele traz essa questão da seguinte forma: o problema não é que a inteligência artificial venha a pensar como humanos, mas que os humanos passem a pensar como máquinas. Isso é muito impactante, isso é muito relevante para trazer aqui. A fantasia de substituição revela um sujeito sem garantias simbólicas, e de um sujeito que, ao invés de esperar que a máquina pense como ele passa a pensar como máquina. Isso já é um movimento de estudos e pesquisas por diversos teóricos, né, da sociedade, tanto no meio psicanalítico, quanto sociológico, filosófico, psicológico. E por último, né, é preciso aqui trabalhar, né, a clínica do humano, né, o cuidado com a singularidade. Se o algoritmo tende a estatizar e homogeneizar, o trabalho clínico é resgatar o não estatístico, aquilo que escapa à previsão, né? Se as terapias
estão se rendendo a, essa estatização, né, a essa homogeneização de fórmulas, de estatísticas, de passos concretos, a psicanálise ela vai precisar, e é própria da psicanálise, né, não automatizar a coisa, não fixar regras e fórmulas, não trabalhar com fórmulas, mas resgatar o não estatístico, aquilo que escapa à previsão, o erro, o imprevisto, a falta, a invenção própria, e porque a análise sustenta que ninguém pode desejar em nosso lugar. Nenhum algoritmo pode elaborar o que não sabemos sobre nós. E se o sujeito se recompor de uma forma a elaborar bem essa questão da máquina, então isso vai ser possível, né? Porque nenhum algoritmo pode elaborar o que não sabemos sobre nós, porque a máquina, na verdade, nós supomos que ela saiba, mas no fundo ela não tem a originalidade, ela trabalha com dados, ela trabalha com algoritmos. Então as propostas clínicas, né, a resposta da psicanálise seria então trabalhar o direito ao enigma do desejo, que o ser humano, né, que o sujeito continue um sujeito desejante, que ele não finalize o seu caminho, que ele não desista de caminhar, que ele não desista de percorrer o trajeto. Segundo é reforçar a autoria subjetiva, não o fazer, mas o estilo com que se faz, que o ser humano, né, que o sujeito continue com a sua originalidade, que ele não se renda à forma automatizada de pensar, de sentir, de viver. E uma outra elaboração, né, uma outra proposta clínica é manter a experiência de encontro, onde o outro não é previsível. Então, não tratar, é necessário que os sujeitos, né, que as pessoas não tratem o outro como se fosse máquinas, mas que se continue, né, essa valorização do encontro, do imprevisível, né? Manter essa experiência de encontro onde o outro não é previsível. O outro é falta, o outro é mistério, o outro também é abismo. E por último, né, reintroduzir o tempo do não saber contra o automatismo do tudo pronto. Seria interessante que a contra-revolução ou a não-revolução é que basta o humano continuar sendo humano, basta o humano continuar sendo humano, basta que o ser humano não saia do lugar, que o sujeito contemporâneo não queira ser máquina, não queira pensar como máquina. Isso seria a rendição. A psicanálise não compete com a IA, a psicanálise não compete com a inteligência artificial. Ela protege o que nenhuma inteligência artificial, que nenhuma IA pode simular: o sujeito do desejo. O sujeito do desejo, e que o sujeito continue sendo o sujeito desejante, o sujeito da falta, o sujeito do erro, o sujeito do imponderável, o sujeito do não saber, o sujeito da não previsibilidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, não esqueça de também deixar o seu comentário, acrescentar alguma elaboração, alguma formulação, alguma frase, algum conceito, deixar o seu like, compartilhar com alguém também, indicando o canal, ver os outros vídeos também do canal, as outras aulas também, e inscrever-se no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo.